Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos explicando para você o sentido dos objetos litúrgicos que são utilizados dentro de uma Santa Missa, nas celebrações eucarísticas. Então, hoje nós vamos começar com aquele que é o principal dos objetos litúrgicos, que é o cálice. Nós temos aqui o cálice, como vocês podem estar vendo nesse momento. O cálice representa justamente aquele cálice que Jesus utilizou na última ceia. A gente pega os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus então tomou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue. Então o padre está na pessoa de Cristo e por isso então ele faz aqui durante a Santa Missa as vezes de Cristo também. O padre está em persona Christi, por isso ele utiliza o cálice para dizer: este é o meu sangue, as palavras próprias de Jesus na última ceia. Muito bem, a presença do cálice aqui, né? Um objeto muito principal e importante dentro da celebração. Depois, nós temos aqui a presença da hóstia consagrada, que vai se tornar o corpo de Cristo. Também Jesus na última ceia utiliza o pão presente naquela ceia para dizer: isto é o meu corpo. Depois vai dizer: isto é o meu sangue, mas enfim, isto é o meu corpo, utilizando a presença do pão. E na Santa Missa o pão fica sobre este suporte aqui, que é a patena. Isso mesmo, ó, patena chama o suporte da hóstia consagrada. Antes da consagração se chama pão, depois se torna corpo de Cristo, né? Hóstia consagrada a partir daquele momento da consagração. Então o padre, estando na pessoa de Cristo, pede o quê? O Espírito Santo para que as espécies do pão e do vinho se tornem corpo e sangue de Jesus. Então, já vimos o cálice, a patena, que é o suporte da hóstia, como se fosse o formato de um pratinho, como vocês podem estar observando aqui. Aqui fica depositado a hóstia maior, a hóstia magna, aquela que o padre utiliza e mostra para a comunidade, para a assembleia. Irmãos e irmãs, nós podemos perceber que dentro do cálice e da patena, nós temos outros sinais, outros objetos, aquilo que a gente chama de alfaias litúrgicas, que compõem o cálice. Quando o cálice vai para o altar, ele vai com outros formatos, né, com outros objetos, como por exemplo, o corporal. Esse é o corporal, aquilo que fica em cima do cálice, né, sobre o cálice, quando ele vai para a mesa do altar. E o que o padre faz, né, com o corporal? Ele vai pegar o primeiro corporal e vai abrir sobre o altar. Isso mesmo, vai abrir o corporal sobre o altar. O cálice vai acima do corporal e a patena com a hóstia também. Aí está o corporal, que significa o quê, né? Significa então corpo, vem de corpo, onde fica depositado o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as âmbulas, o cálice e todos os outros objetos vão ficar sobre o corporal, onde vai acontecer então a transubstanciação. Depois, o padre vai retirar esta alfaia aqui, que é o sanguíneo. Você pode perceber, depois que o padre retira, né, o corporal, ele vai retirar o sanguíneo, que é uma das alfaias litúrgicas. Sanguíneo de sangue, né? Isso aqui serve mais para purificação. Seja a purificação dos lábios, né, quando o padre vai consumir o sangue de Cristo, seja a purificação dos objetos, porque depois que nós consumimos o sangue, nós purificamos com água, por isso então serve para purificar, né, para enxugar. O cálice pode ser enxugado, lavado, somente com o sanguíneo, né? Depois, no final da missa, o padre vai purificar somente com o sanguíneo, perceba, né? Então o cálice é purificado e também a patena é purificada porque fica muitos fragmentos aqui, né? Então tudo é purificado e o sanguíneo serve então para essa purificação do sangue de Cristo, purificação do corpo
de Cristo. Depois, e o último, né, que compõe o cálice é a patena. Podemos dizer que a patena, dentro desses objetos todos, é o menos importante, né? Se a gente pudesse olhar bem. A patena serve mais para quê? Para tampar o cálice. Aqui você percebeu, né? Que na hora da missa fica ali a patena e na hora que o padre vai utilizar o cálice, né? Ou o padre ou o acólito vai retirar a patena. Por quê? A patena é para proteger o cálice e também proteger o sangue de Cristo sobre qualquer eventualidade que possa acontecer naquele momento. Quedas de insetos ou de tantas outras coisas sobre o cálice. Então, isso serve para proteger, tá bom? O cálice. Então, ele fica ali. Esse é os objetos litúrgicos. E, por fim, queria mostrar como ele é montado, né? Como o cálice é montado. Então, nós temos aqui a presença do cálice. Depois, nós vamos colocar o sanguíneo, né, sobre o cálice. Ele vai ficar assim, meio caidinho mesmo, né, o sanguíneo. Vai ficar caído sobre o cálice. Depois, nós vamos colocar a patena com a hóstia sobre o cálice. Depois, para proteger essa hóstia, nós vamos colocar a pala aqui, né? A pala, esse é o nome correto, né? Pala, patena e pala. Tudo bem, a pala. Depois, nós vamos dobrar o corporal nas dobras, né, que já tem no próprio corporal, e colocar aqui. Aqui na nossa paróquia nós colocamos 2 corporais, né? Um oficial, aquele que vai o cálice com a patena e com a hóstia. Nós colocamos ele sobre o primeiro corporal, né, o central, e do lado nós colocamos um segundo corporal onde vai as âmbulas, que fica para um próximo vídeo que vamos explicar sobre as âmbulas. Então aqui está o cálice montado que o coroinha leva para a mesa do altar, aonde depois o padre, o diácono, o acólito, o seminarista vai poder desmontar para a celebração da Eucaristia, tá bom? Este é um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre os objetos litúrgicos, iniciando hoje com o cálice. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.